Aí, galera, tô aqui, hein? Tem 12 vitórias. Corta teu áudio aí, Salvino, por enquanto, que entra no ar. Estamos no ar? É cortar o áudio, né? Meu áudio tá aqui. Show. Vamos lá, Salvino? Vamos lá, garoto. Enquanto o pessoal vai entrando aí na live. Hoje diferente, né? Pelo Facebook da Lampions. Que massa, velho, muito massa. Hoje a gente tem um público maior. E pense numa rodada espetacular para o futebol nordestino, hein? Vitória do Sport contra o poderoso Internacional e uma goleada fantástica do Fortaleza. Meteu 3-0 no Vasco, resultado espetacular. Praticamente os dois dão grandes passos para continuarem na Série A. A briga vai ficar Bahia e Vasco. Isso mesmo. E uma goleada. Então é isso, vamos lá, né? Boa noite ao pessoal que tá chegando aí na live. Eu, Francisco Antony e o mito do Nordeste, o Salvino aqui na outra tela. Vamos conversar um pouco mais com você, torcedor, debater sobre a rodada, né? Essa rodada agora que teve os nordestinos, teve a vitória do Fortaleza, a vitória da equipe do Sport e também, né? Vamos torcer que daqui a pouquinho se confirma a vitória do Ceará, não é isso? Então, a partir de agora, vamos debater esse assunto aqui entre eu, Salvino, você, torcedor. Pode mandar sua pergunta, o seu comentário, o que você acha aí no comentário da Lampions, né, dessa live, que a gente vai estar aqui interagindo com você a partir de agora. Rodada aí, Salvino, para os nordestinos, por enquanto, se concretizando boa, não é isso? Espetacular, né? Boa noite a todos, boa noite a galera que está ligado aí no nosso Facebook. Né? Vamos fazendo a pergunta, ele vai debater. Hoje, inclusive, participei de programas de rádio, falei no meu programa aqui numa rádio em Pernambuco, né? Em duas rádios, por sinal, uma aqui na capital e outra no interior, falando que no jogo do Sport contra o Internacional, eu tinha convicção que o Internacional não venceria o Sport se a equipe rubro-negra conseguisse suportar os 20 minutos iniciais. O Sport tem um sério problema de começar o jogo retrancado e toma logo um gol. Né? Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Goiás. A equipe do Sport vai jogando fora de casa, esperando empatar a partida e toma um gol, e aí, meu amigo, desmonta todo o esquema montado pelo técnico, né, Jair Ventura. Mas o importante, eu tinha convicção disso. O Internacional entrava sob pressão, o Internacional, né, foi campeão brasileiro nos anos 70, né, então era um time que precisava voltar a ser campeão brasileiro, vinha de uma pressão que o Flamengo encostou no Internacional, e a gente sabe que o Flamengo, né, vem numa crescente muito grande, os dois se pegam no Rio de Janeiro, e então esse jogo era fundamental para a equipe do Abel. E aí o nervosismo acabou ajudando o time do Sport. Num contra-ataque rubro-negro, né, o Wesley do Internacional acabou sendo expulso, né, e aí com um jogador a menos, o time do Sport realmente começou a mandar na partida. Fez 1-0, tomou 1-1, mas quem viu o jogo, né, viu uma equipe do Sport muito bem treinada, com um padrão para não perder o jogo, com um sistema defensivo muito bem montado, jogou num 4-3-2-1, né? Realmente, né, ele acumulou, aliás, 3-4-2-1, botou um time com praticamente 3 homens na linha defensiva, mas muita gente ocupando o meio de campo para dificultar o troco de passes da equipe do Internacional. Então, a equipe leonina teve isso e teve chance de matar o jogo, perdeu muitos gols, né, e poderia ter saído até com um placar mais elástico. Mas o importante foi a vitória que, para mim, o Sport deu um grande passo para continuar na Série A. Porque todos os times que estão brigando ali pela 17ª colocação, que é uma colocação horrível, que é a 17ª, né? O Sport é o time que tem mais vitórias. O Sport tem mais vitória do que o Bahia, tem mais vitória do que o Vasco. Então, eu acho que essa está se encaminhando para Bahia e Vasco. Infelizmente, o Tricolor de Aço vai brigar para não cair nessa reta final do campeonato. Ninguém está livre. Fortaleza também tem uma vitória importante diante do adversário direto, que era o próprio Vasco. O Vasco da Gama.
uma vitória importantíssima. O Vasco pega o Internacional e vai ser um jogo de vida ou morte, tanto para o Vasco como para o Internacional. Como as coisas estão se desenhando para que os clubes do Nordeste consigam sair, né, e não cair para a segunda divisão do futebol nacional. A expulsão, Salvini, do atleta, né, do Internacional, deixou a equipe do Sport, né, Clube Recife, mais aberta e propícia para atacar mais a equipe do Internacional. Onde a prova disso foi que, após a expulsão, né, já estava na faixa ali dos seus 26, 25 minutos, né, já do primeiro tempo, e depois da expulsão a gente viu o Sport aproveitando a oportunidade, né, aproveitando estar com um jogador a mais e indo para o ataque, e através disso foi o gol, né, do Marcão, né, um passe do Marquinhos, e acabou aí fazendo 1-0 para a equipe do Sport, onde automaticamente forçou, né, a equipe do Internacional a sair para o empate, não é isso? Buscar o empate, e com isso a consequência seria a equipe do Sport aproveitar mais os contra-ataques, né, da equipe contra a equipe do Náutico, né? E com isso acabou aí a equipe do Náutico conseguindo, né, fazer o seu gol do empate, e uma jogada ali onde Internacional fazendo Internacional. O empate, e ali ainda já no finalzinho, né, isso do primeiro tempo, aquele gol, né, onde ficou a equipe do Internacional na dúvida, né, será que a bola saiu, será que a bola não saiu? Mas como a gente faz, eu quero que você... O Lomba fez a lambança, parou no lance, nisso aí, Salvino, que eu quero que você fale um pouco mais, né, não tem nenhuma imagem clara. Então, se não tem nenhuma imagem clara que diga que a bola saiu, e a bola, na quicada da bola, a bola caiu dentro do campo, então o lance segue normal, não é isso? Isso. E aí o Sport fez o segundo gol, o Lomba era para ter feito a defesa, depois ele reclamava. Parou no lance. Ficou esperando a finalização do Dalberto. E uma coisa incrível, né? O Dalberto finalmente fez um grande jogo. É um jogador que eu cobrava muito. É um jogador que veio como um atacante, se destacou no futebol paulista, né? Um jogador que tinha qualidade. É daqui do Rio Grande do Norte, viu, Salvinho? Mas ele tá mal no Sport. Ele não encaixou no time do Sport. Cria do ABC, o ABC revelou ele, né? Aí ele acabou indo para o Guarani, do Guarani foi para o Juventude, jogou também no Mirassol, não é isso? São Paulo. Fez um bom campeonato paulista pelo Mirassol e tudo mais, veio para o Sport. Mas um jogador que, para você ver, pouquíssimos gols. Esse foi o gol que ele fez no Brasileiro. Então, um jogador que não contribuiu marcando gols para o Sport. Mas hoje ele jogou bem, participou do jogo, recompôs, deu muito trabalho ao sistema defensivo do time do Internacional e ajudou nessa vitória improvável do Sport. Eu achava que o Sport ia empatar. Meus amigos, não é achômetro, era a pressão que vinha o Internacional, e o Sport já provou que sabe jogar retrancado, como fez, né, diante do Atlético Mineiro, que tinha o time mais ofensivo do Campeonato Brasileiro, o melhor ataque naquele momento, e o Sport conseguiu segurar o time do Atlético Mineiro. Então eu achava que, devido à pressão, e o Atlético também estava sob pressão naquele jogo, o Sport sabe jogar sob pressão. É aquele ditado que os jogadores dizem, sabe sofrer. Então o time do Sport sabe sofrer pressão. E eu achava que isso ia mexer com o Internacional se o Sport não tomasse o gol com 10 a 20 minutos. Passaram dos 20 minutos, teve o jogador do Internacional expulso, e aí o Sport realmente dominou a partida com um a mais e com um esquema tático bem definido de ficar com as duas linhas fechadas, fixas, paradas e avançando e dominando, porque tinha um a mais em campo, faz girar a bola. Tem um jogador que conduz muito isso, que quando a bola cai no pé dele é muito difícil você tomar, que é o Thiago Neves, o condutor do time do Sport, e ajudou a equipe rubro-negra, né, nos momentos difíceis de pressão do Internacional. Mas mesmo assim, quem viu o jogo, né, não viu o goleiro Lampoli fazer grandes defesas. Ele não foi o melhor em campo dessa vez. O Jair Ventura soube posicionar a equipe para aguentar a pressão do Internacional, até mesmo com a menos, porque a gente viu, né, no segundo tempo o Internacional tentando furar o bloqueio da equipe do Sport, mas como o Salvini falou aí, muito bem falado, o Sport soube montar o seu esquema ali tático defensivo para suportar a equipe do Internacional, né? Olha, o Lampoli não fez nenhuma grande defesa. Qual foi a grande defesa do Lampoli? Nenhuma. Isso. E como é o nome? E ele ali, Salvino, sobre montar a equipe defensivamente, né? Apesar também que o Sport estava numa situação, eu posso dizer assim, um pouco confortável, né? Tava ganhando de um gol de diferença, tava com um a mais dentro de campo, mas o Internacional
na liderança, né, do Campeonato Brasileiro, buscando o título, Ainda está, e o Sport ainda está justamente um ponto de diferença ali do Flamengo. E o Sport, pelo contrário, do outro lado, também brigando para se distanciar ali da zona do rebaixamento, né? Então, como eu falei lá no grupo lá, né, a gente discutindo ali, conversando em off, que realmente um segundo tempo de muitas emoções, né? O Sport ali tentando segurar o placar para sair ali da zona, né? E sabendo que o Vasco, né, estava também jogando e perdendo, então a equipe realmente soube se posicionar bem defensivamente, né? O técnico, o Jair Ventura, trabalhou bem ali defensivamente a equipe do Sport, conseguiu... O Maidana e o Adriano, outra coisa, o Maidana e o Adrielson, e protegido pelo Marcão, fizeram uma partida soberba. O Internacional não chegou. O Internacional não sufocou o Sport. O Internacional não teve grandes chances do jogo. Chutou a meia distância, chutou a média. Agora, na base da barra, perdeu um gol no finalzinho do jogo, mas foi um time que não... O Sport, inclusive, poderia ter ampliado o placar. O Thiago Neves fez uma grande jogada e a bola explodiu no travessão. Então, a equipe rubro-negra mereceu a vitória. A vitória do Sport foi justa. Não, com certeza. Merecidamente, justamente. Jogou, foi para lá, não teve medo da equipe, apesar de ser o líder da competição, jogou de frente a frente e realmente conseguiu uma bela vitória que fez aí realmente aí uma suma importância, né, para o Sport livrar. Com a vitória, o Sport soma, né, aí os seus 41 pontos, né, e se ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, né? E tá ali os nordestinos, Salvino, tá ali um embaixo do outro. O Ceará tá acima, né? Com 4 pontos a mais, né? Isso, com o empate, o Ceará, antes do seu jogo começar, né, estava em 13º. Com o empate agora, né, que o jogo ainda tá 0-0, está subindo uma colocação, está em 12º, e o Atlético Goianiense vai caindo aí uma posição para 13º, né? Então, até agora 0-0, né? Ceará, aliás, São Paulo e Ceará. O Bahia, a gente já jogou, né? No início da semana acabou empatando, teve uma chance também de se distanciar mais, mas não conseguiu segurar a equipe do Goiás, não é isso? E acabou empatando aí pelo placar. Resultado muito ruim do Bahia jogando em casa, né? Depois conseguiu um excelente resultado empatando com o Vasco fora de casa. O jogo era para vencer o Goiás, que para mim é um dos rebaixados. Para mim, e também ali, Salvino, eram os dois que estavam brigando ali diretamente também, né? Para mim é o seguinte, o Botafogo já caiu, né? Matematicamente. E para mim, os outros dois que estão praticamente rebaixados são o Goiás e o Coritiba. Aí todos os outros 4 times brigam por essa vaga. Sport, Fortaleza, Vasco. Os 3 brigam por uma vaga. Porque eu já coloco mesmo o Goiás com 32 pontos, o Goiás está fora e não vai ganhar 4 jogos seguidos, 3 jogos seguidos. Eu não acredito. Justamente. E perdeu aí uma grande chance, né? A equipe do Bahia também, né? Ficar aí tentando cada vez mais se distanciar aí da zona, na verdade, de rebaixamento. Eu acho que o Fortaleza e o Sport, Felipe, é o seguinte, o Fortaleza e o Sport chegaram à situação de 41 pontos. Para mim, com 42 não cai. Não vai ser 45 mais. Abrindo 4 pontos em relação ao Vasco. Tem 9 pontos ainda a ser disputados, Salvino. Isso, eu sei, mas a gente tem que lembrar que esses times, por acaso, o Vasco pega um Internacional. Né? Tem aí, os próximos jogos da equipe do vitória do Internacional. Vamos ver aí com a produção se tem os próximos jogos da equipe do Sport. Bota os próximos jogos só para analisar, porque assim, eu acho que a tabela do Vasco é muito mais complicada. Aí os últimos jogos do Sport. O Red Bull Bragantino em casa. Isso, lá na ilha. Isso, o Atlético também em casa. E sai fora para jogar com o Atlético Paranaense. Veja só, o Sport aqui pode pegar um Atlético Mineiro já morto, já fora de disputa do título. O Atlético está pegando agora o Fluminense. Se o Atlético tropeça com o Fluminense, não é campeão mais. Isso, a diferença do Atlético para o primeiro colocado, que é o Inter, são de 6 pontos. E para o segundo colocado, o Flamengo, são 5. Então, no caso, o Atlético Mineiro hoje é terceiro com 60 pontos. Mas você tem que lembrar que o Atlético está jogando com o Fluminense agora. Se perde com o Fluminense, aí eles não vão restar mais 3. Não vão restar mais esses jogos todos. Vão restar mais 2 jogos. Né? Justamente. O Sport tem 2 jogos em casa, Salvinho. Desses 2 jogos em casa, na minha opinião, tem que vir aí, pelo menos aí, uma vitória e um empate. Não, para mim, os 2 empates, o Sport fica na primeira divisão. Eu acho que o Sport 42. O Sport fica 43 e não cai, não.
Agora, se tem um jogo... Para ficar mais tranquilo, uma vitóriazinha... Sim, claro. Eu acho que o jogo contra o Red Bull é fundamental. Agora, o jogo contra o Atlético pode chegar aqui morto já, só com vaga na Libertadores e sem disputar o título. Penúltima rodada, amigo. Justamente. Pode voltar aí, produção. Você entendeu? Porque é o seguinte, esses times lá da frente, como o Atlético Mineiro, tá brigando. O Atlético tem jogo contra o São Paulo, tem jogo contra o Flamengo, né? O Atlético Mineiro pega o São Paulo. Isso. Então, são jogos difíceis, né? São dois times, né? Pode dar um empate. E aí os dois morrem abraçados. Isso. O Ceará agora pode ajudar. O Ceará agora vencendo, já sobe, já não está nesse patamar, está fora, o Ceará não cai de jeito nenhum. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Ceará pode dar uma ducha no São Paulo. Ou o São Paulo ainda continua vivo, porque também fica falando que o Flamengo vai ganhar e o Vasco e o Inter vão ganhar, mas eles podem tropeçar. O Flamengo pega na próxima rodada o Corinthians, né? O Corinthians, que é um time que tem evoluído muito com o Mancini. Então, quer dizer, por isso que eu estou falando que 42 pontos é o ponto de corte. É o Sport, se empatar os dois jogos, vai a 43. Então não cai. Pode estar 41. Vamos ter confronto também com quem está lá debaixo da tabela. Tem aí os confrontos. Bota os confrontos aí do Bahia. O nosso Renato já fez. Vai ver se aí tem os confrontos do Bahia, os próximos jogos do Bahia, que empatou com o Goiás. Esse resultado foi péssimo para o Tricolor de Aço. Péssimo para a equipe do Bahia, justamente, concordo. Péssimo. Aí. 2 jogos fora, Salvino. Vai pegar o Atlético Mineiro fora, vai pegar o Fortaleza fora e o Santos em casa. A situação do Bahia, o empate do Bahia contra o Goiás foi horrível. Agora, o Bahia, né, vai pegar o Atlético Mineiro também fora, que poderá estar brigando ainda pelo título se conseguir um resultado hoje de um empate contra o Fluminense, não vai estar morto. Então você veja só como a situação do Bahia se complicou. O Bahia não poderia ter empatado com o Goiás, que já caiu. Para mim, o Goiás já caiu. Por que, Salvino? Pega agora o Atlético Mineiro e depois pega o Fortaleza, que também está brigando ali junto com ele. 2 jogos fora. Fora de casa, justamente. E o tricolor do PC, meu amigo, o tricolor do PC lá no Castelão é pau. É difícil, é um jogo muito difícil. O Bahia se complicou demais. O Bahia não poderia ter perdido 2 pontos para o Goiás. O Bahia não ganhou 1 ponto, não, perdeu 2 pontos. E justamente, também concordo com o Salvino aí. Verdade. Vão fazer falta agora. A não ser que o Bahia consiga essa proeza, esse milagre, que aí o também, me desculpe, o torcedor do Sport vai ficar com raiva de mim, com o resultado. Eu achava que o Sport não ia perder. Para mim, o Sport poderia empatar, tinha condição de empatar com o Internacional. A vitória seria uma coisa, um resultado, uma famosa zebra, um resultado totalmente inesperado. Só se o Bahia conseguir fazer a mesma coisa. Um Atlético possa perder hoje aí da equipe do Fluminense, que está brigando por vaga na Libertadores também, o Fluminense do Rio de Janeiro. É a rodada de hoje, né? E aí, se acontecer a vitória do Fluminense, o Atlético Mineiro pode estar com a moral baixa, e aí o Bahia, quem sabe, surpreendeu o Atlético Mineiro lá. Porque o Bahia precisa de uma vitória fora de casa. Para, na última rodada, pegar o Santos, tentar buscar os 3 pontos e não cair, chegar aos 43 também. Justamente, Salvino, nós temos aí o primeiro na zona de rebaixamento, que é a equipe do Vasco. Isso. O Vasco está com 37 pontos. Isso. Só consegue... O Sport e Fortaleza já abriram 2 rodadas, tá? Isso. Para a equipe... vamos lá, vamos analisar aqui, fazer os cálculos. Tem 9 pontos a disputado. Isso. 37 tem o primeiro na zona de rebaixamento. Então só consegue ir no máximo a 36, não é isso? Isso. No máximo a 36 pontos. A 46. Então, 46. Justamente, a 46. Só, mais 9 pontos, só consegue no máximo. Na rodada do Vasco pega o Internacional, que tá brigando pelo título. Isso, justamente. Então, realmente aí. Você quem acompanha futebol, você tá entendendo que tá tudo muito entrelaçado. Isso. As equipes tudo a parte de cima brigando com a parte de baixo. O torcedor do Sport hoje ficou até me estranhando, porque o torcedor do Sport estava contando com a derrota. Porque eu achava que esse jogo o Sport poderia conseguir um bom resultado contra o Internacional. Porque o Internacional entrou sob pressão. O Internacional sentiu a aproximação que o Flamengo chegou. Justamente. E sentiu mesmo. E aí eu achava que o Sport ia conseguir um empate. O Internacional vinha aí de 2 jogos sem vencer, né?
No Brasil, Aliás, vinha de empate. nenhum torcedor do esporte, olha, eu converso com a torcida, eu sou um cara que sai na rua, vejo as pessoas, e eu, como eu moro aqui em Pernambuco, o torcedor do Esporte Salvino, se conseguir um empate, já estava contando, jogando esses pontos no lixo. Eu digo, o Internacional está sob pressão. Se o Esporte segurar, consegue um empate. E uma vitória pode ser. Quem consegue um empate fica mais perto da vitória, né? Mas o torcedor do Esporte nem acreditava nisso. E aí, com a expulsão do jogador do Internacional, o time foi muito bem dirigido. E, para mim, o Sport fez a melhor partida sobre o comando técnico Jair Ventura. Não, sem sombra de dúvida. Jair Ventura soube ali realmente voltar para um segundo tempo com a equipe encaixada, a equipe focada ali para segurar. O Inter não jogou, justamente. Os poucos lances que criou, né? A equipe do Sport sobre aproveitar nos contra-ataques. O que você falou foi verdade. O Sport poderia ter ganhado de 3, de 4, ou até demais, porque perdeu realmente muitas oportunidades de gols. O Sport tem esse problema de finalização. É o pior ataque do brasileiro, né? É o pior ataque do brasileiro. Consegue ser pior até do que o ataque do Botafogo, né? Então, o Sport tem que menos chuta gol, mas é um time que vem conseguindo vitórias importantes. Vitórias com placares mínimos. E aí deu para mim o Sport e o Fortaleza deram um passo gigantesco. Porque o Fortaleza, inclusive, pegou um adversário direto. E conseguiu, né? Então, importante demais esses resultados, né, do time do Sport Clube do Recife, né, diante da equipe do... Olha aí, eu jogo Fortaleza. O Fortaleza joga fora com o Palmeiras, né? E a equipe, né, depois pega em casa o Bahia e sai com o Fluminense. E o Fluminense fora. Justamente. Então, já pega. A vitória de hoje do Fortaleza, com uma vitória emblemática, 3-0 sobre o Vasco, foi uma vitória que, para mim, também, ao lado do Sport, praticamente estão dando adeus ali à segunda divisão. Agora, claro, temos 9 pontos a disputar, mas já abriram 4, faltando 9 pontos. E como os times se pegam, então, se você analisar direitinho, é complicado. Porque você tem analisado o Goiás, que está com 33 pontos, já jogou 35 jogos. O Goiás já tem mais 3 jogos também. Justamente. Entendeu? Então, quer dizer, o Fortaleza pode pegar um Palmeiras que chegando bem ressacado aí do Mundial, mas já vi declarações que o técnico Abel, né, quer que o time quer vencer os 3 jogos para ir para... Ele está classificado, mas quanto mais avançar no brasileiro, é mais dinheiro para os cofres palmeirenses. Ganhou tanto dinheiro o Palmeiras, que está na final da Copa do Brasil, mas cada posição que você avança, se o Palmeiras vencer os 3 jogos, né, vai brigar para ficar entre os 3 primeiros do brasileiro. A equipe do Fortaleza pega um Palmeiras já sem pretensão nenhuma, né? Para o Campeonato Brasileiro. Já pega sem pretensão, já vem com o título do descansando, já vem com o título da Libertadores. Já vem pensando em poupar ali seus jogadores para disputar a final da Copa do Brasil. Então eu vejo aí. Mas o Bahia pega. Mas o Fortaleza pega quem na penúltima rodada? O Bahia, amigo. Pega o Bahia, justamente. E também estão brigando ali para não cair. Mas eu acho que o Vasco pode se juntar a esses 3 que eu já falei, que já caíram. Então, no meu ver aqui, Salvino, mais uma vitória e um empate da equipe do Fortaleza também deixa praticamente a equipe já consagra a equipe na Série A do próximo ano. Isso. O Palmeiras está 41, o Fortaleza está pelo menos empata com o Palmeiras, que é fora de casa, né? Mesmo assim, o Palmeiras vai querer, quem sabe, voltar para o Brasil e fazer um grande jogo. Mas aí depois pega o Bahia. Num jogo apesar desse jogo do Fortaleza ser fora de casa, é como eu te falei, o Palmeiras já vem sem nenhuma pretensão no Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza vem com aí o intuito de se livrar do rebaixamento. Então eu creio que o Fortaleza tem uma boa oportunidade, sim, de ganhar do Palmeiras assim, em casa, fora de casa. Sim. Mas eu queria dizer o seguinte: um empate para o Fortaleza com o Palmeiras também não é um péssimo resultado, não. É um bom resultado. E aí, nessa penúltima rodada, pode mais 2 jogos aí a vida do Bahia. Mais 2 jogos aí para conseguir uma vitória ou empatar os 2. É isso que eu estou dizendo a você. O problema do Bahia foi esse bendito empate em casa com o Goiás. Com o Goiás, justamente. Se tivesse muito tricolor de aço. Se tivesse realmente já o do princípio, essa vitória de hoje, Fortaleza, Fortaleza e o Sport, para mim, fosse a casa de aposta. Salvino Gomes, eu colocaria o Vasco, caiu o Vasco e esses outros 3.
Também não sei se o Renato aí tem como colocar os gols aí da vitória do Sport, né? Fora de casa, contra a equipe do Internacional. Vamos aguardar aí. Mas por enquanto vamos comentando aqui sobre esse jogo, né, da equipe do Fortaleza, Salvini, que você ver como se interessa as clubes nordestinos. Nesse momento, estamos no segundo tempo do Fluminense e Atlético Mineiro. Está 0-0. Empate do Atlético Mineiro também tira o arrefecimento do Atlético Mineiro. Ele vai pegar o Sport já. Entendeu? 1-0 para o São Paulo agora. 1-0 São Paulo. Acabou de sair o gol do São Paulo. Sim, o São Paulo volta para a briga, mas o São Paulo tem 2 jogos a menos. Nesses 2 jogos a menos, é um jogo contra o Palmeiras, clássico regional, que ninguém quer perder, e outro contra o Grêmio. Mas pelo contrário aí, Salvino, o Sport, aliás, o Ceará perdendo para a equipe. Vamos ver aí, a produção vai colocar os últimos jogos do Ceará. Para a gente ver aqui com essa derrota do Ceará, como é que fica a situação. O Ceará está tranquilo, mas o Ceará não cai, não, homem. O Ceará já está com 45 pontos, né? Então, não, no caso, 45. Não, 45 é ponto de corte. Tu vai ver. Com 43 vai ter time que não vai cair, 45 o Ceará não cai mais, não. No cálculo aqui, Salvino, precisava só mais de um pontinho para garantir de vez. Não, 45 eu já cravo. O Ceará não cai, não, viu? Não, eu também. Eu também. Eu tô falando assim na matemática, né? Faltava mais um pontinho aí para garantir mesmo a permanência. Então, o Ceará pega o Fluminense em casa. Isso, Fluminense em casa. Vai pegar o Curitiba na penúltima rodada, que já tá morto. Já é rebaixado também, na minha opinião. Vai pegar 2 rebaixados. Vai pegar o Curitiba e o Botafogo. Curitiba nessa rodada já vai estar rebaixado. Concordo também. Entendeu? 37ª rodada. E a última rodada pega o Botafogo. Só com garotos. Botafogo que já está aí sacramentado o seu rebaixamento. Vai jogar Sul-Americana, meu amigo. Sul-Americana pro Ceará. Torço também por isso. Torço por isso também. Vai jogar o Sul-Americana. Viu, Salvino? Acabou aqui. O gol do São Paulo acabou de ser anulado aqui. Pronto, então tá 0-0. O Ceará continua com mais um pontinho. É o ponto que o Ceará não cai. Olha, com 45 o Ceará não cai. O Ceará não cai, gente. Não tenho dúvida disso, não. Ceará não vai entrar nesse debate. A gente tá falando dos times que estão brigando cair. O Ceará tá fora desse debate. Falamos já do Fortaleza, que deu um grande passo. E o Bahia, que se complicou demais. Bahia, acabou de ser anulado aí o gol do São Paulo. Na última rodada, brigando para ver quem cai. Justamente. Porque eu torço aí que se consagra aí, né? Que Botafogo já caiu. Olha, Botafogo caiu. Certeza. O Goiás e o Curitiba já caíram. E eu acho que o Vasco deverá cair. Essa derrota do Vasco hoje, o empate contra o Bahia na rodada anterior, o Vasco não fez pontos contra o seu adversário direto. Tomou uma lapada do Fortaleza. O Vasco perdeu. Você acha, Vini, que os 4 nordestinos continuam no Brasileiro do ano que vem? Eu acho que eles continuam, porque eu acho que o Vasco é que vai cair. Agora o Vasco tem um jogo de vida. O Vasco pode dar uma sobrevida caso vença a equipe do Inter. Eu sei que a nossa produção é tampa, bota os 3 últimos jogos do Vasco, porque não tem nada a ver, mas tem. A gente está falando de futebol nordestino, o Vasco é o maior adversário do Sport, do Fortaleza. Né? Os 3 últimos jogos do Vasco, Salvino, é contra o Internacional, isso, em casa, depois viaja para pegar a equipe do Corinthians fora e decide em casa com o Goiás, que está já também. Já estará rebaixado. Isso. Então tá por isso que o Vasco tem que pontuar contra o Inter, amigo. Ou empatar ou vencer. Se o Vasco perder do Inter, acabou, caiu. São os 3 jogos do Vasco. O Internacional em casa, Corinthians fora e o Goiás em casa. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Se o Vasco perder do Internacional, acabou. O Vasco vai disputar 6 pontos, o Sport já abriu 4, o Sport empata com o Bragantino, abre 5, o Fortaleza empata o outro jogo dele na rodada no Campeonato Brasileiro, abre 5, aí lascou o Vasco. Justamente. Nesse momento, como você falou aí, né? Como você falou, Ceará, você tem informação aqui, o gol tá 0-0 Ceará e São Paulo, né? O gol foi anulado, né? Foi anulado. O Tietchan tá em impedimento. Certo. Entendeu? Isso, né? Então, analisando o futebol nordestino, o que ele vai torcer, que a gente quer que... Pronto, os últimos pontos do Vasco, o Internacional. Tem que dar uma lapada no Internacional. Porque senão, se perder do Internacional, vai ficar com 37 pontos, amigo. E tem outro porém, Internacional vai tá lá brigando com o Flamengo, pelo título, né? Isso.
Então eu acho que é peia no Vasco aí, viu? É um jogo dificílimo. É um jogo mas o que eu tô querendo dizer a você. Ou o Vasco pontua contra o Internacional, o Vasco caiu, amigo. Isso, justamente. Entendeu? E o interessante aí é a vitória para a equipe do Vasco. Inclusive o jogo do Vasco foi levado para São Januário. Falar em São Januário, né? Não sei se vocês só estão sabendo, né? Cortaram a luz lá do estádio. Falta de pagamento da conta de luz. Complicado, hein? Complicado demais. Então, se você analisar direitinho, como essa competição, né, tá mexendo com todo mundo, velho. Tá mexendo demais com todo mundo. Vamos falar outra coisa. Esses desenhos, né, são fundamentais, porque, na verdade, esses times que estão se enfrentando ali em cima podem mexer com a configuração, né, dos daqui de baixo. Por quê? Por conta do que cada time desse vai estar aspirando no campeonato, né? Então, isso é muito importante. Você deu uma saída, foi, meu amigo? Foi um problema aqui técnico. Você desligou a tela, bicho. Eu fiquei falando, pensava falando com você. Estava vendo com uma luz negra. Estava tudo apagado. Eu digo, apagou a luz do carro do homem. Paga a conta de luz. Eu estava entendi. Eu falei da falta de luz já em São Januário, você mostrou como é que é. Foi lá e desligou. Entendi. Foi isso mesmo, sabe? Quis mostrar aí pro torcedor como é que fica assim. Como é que é ficar vai poder jogar de dia. O Vasco só vai poder jogar de dia, que não vai ter energia. Situação complicada da equipe do Vasco da Gama. Então é isso aí. Então, para o Salvino Gomes, torcedor, os 4 do Nordeste Escapa estarão aí garantidos no próximo ano. Eu torço que sim, Salvino. A vitória do Fortaleza e a do Sport hoje foram fundamentais. Esses dois, para mim, deram um grande passo, porque, na verdade, os times, o Vasco da Gama ficou a 4 pontos. Né? E eu acho que o Vasco da Gama entra nessa. Agora, o Bahia vai ter que vencer, né? Justamente. Quero ver se a produção consegue colocar os gols da vitória do Fortaleza e os gols da vitória da equipe do Sport, né? Qualquer hora aí que a produção já tiver aí os gols, pode soltar. Vai colocar já aí pra gente. Ô, Salvino, vamos falar agora. Tem galera falando aí? Vamos ver aí se tem a galera falando, mandar pergunta aí, a galera que tá participando. Será que tem uma pergunta aqui, será que o Vasco cai e salva o Bahia? Eu acho que o Vasco cai, por isso que eu estou dizendo. Eu tenho uma trinca que para mim que já caiu, já falei o tempo todo, né? E o 4º time que vai cair é o Vasco. O Bahia vai acabar se salvando na Bacia das Almas. Não, eu torço que sim, Salvino. Torço que sim, que dê tudo certo aí para tanto para a equipe do Bahia, do Sport, do Fortaleza, possa se livrar, né? Porque praticamente o Ceará não tem mais risco de cair. Quem corre mais risco de cair é Bahia e Vasco. Os dois vão brigar, os dois estão colados, os dois vão brigar até a última. Mesma pontuação. Eu acho que essas vitórias de hoje dos dois nordestinos, para mim, tiraram eles da segunda divisão. Justamente. Então vamos aí. O Fortaleza era previsível, tinha certeza que o Fortaleza ia vencer o Vasco. Falei durante a semana toda isso. Fortaleza é mais time do que o Vasco. O Fortaleza lá no Castelão é um time difícil de ser suplantado. E jogou muito bem, Salvinho. Jogou muito bem. Isso que eu queria falar com você, né? Pra gente conversar um pouco mais sobre essa partida da equipe do Fortaleza hoje contra o Vasco. Que como a gente tinha falado na outra live anterior, a essa que a gente fez, você tinha falado, não sei se você se lembra, que você disse que seria importante muito para a gente analisar a queda ou não a queda do Fortaleza depois desse confronto contra o Vasco da Gama. Porque eram os dois brigando diretamente para não cair. É isso? Os dois ali na parte de baixo brigando para pontuar, para tentar se livrar aí do rebaixamento. E hoje está aí. Se concretizou a vitória da equipe do Fortaleza. Que beleza! Pelo placar de 3-0 em cima do Vasco. Pode passar os gols aí. Tem os gols aí. Bota os gols aí pra galera. Que beleza de toque, que beleza de toque. Lá vem Marcão, deu a meia-lua, vai ficar cara a cara. Marcão bateu pro gol. Gol! Uma vitória. Tentativa do Inter. Olha a sombra. Patrick bateu pro gol. Gol!
bola tá em jogo, Dalberto! Gol! É do Sport! Lomba achou que a bola saiu, abandonou a jogada, o Sport seguiu, o Sport acreditou. Tá aí, vitória, o Sport seguiu, o Sport acreditou, e acreditou tanto que venceu o jogo, e praticamente não vai cair para a segunda divisão. Torço que não. Então tá aí a vitória pelo placar de... Agora vamos ver o jogo de Fortaleza, né? Que foi uma goleada linda, né? 3-0 em cima do Vasco. Justamente, vamos ver. Que vitória arretada do Fortaleza, viu? Acabamos de acompanhar a vitória da equipe do Sport pelo placar de 2-1 em cima, né, da equipe do Internacional, né? Com gols do Marcão e gol também aí do Dalberto. Isso mesmo. Vamos ver aí a produção se tiver já os gols da vitória do Fortaleza, que foi fundamental em cima do Vasco. A gente vai comentar mais um pouco mais sobre essa partida, porque realmente aí foi fundamental, né? Era fundamental a vitória do Sport, ou, aliás, a vitória do Fortaleza ou a vitória do Vasco para se distanciar ali do rebaixamento. Né? Esse é aquele famoso jogo que a gente fala, jogo dos 6 pontos. Quem ganhar, joga o outro para longe. Não foi de 6, mas foi o jogo dos 4 pontos, porque aí o Fortaleza abriu 4 pontos diante do Vasco. E o Sport soube fazer valer, né? O mando de campo, jogando em casa, apesar de não estar com torcida, mas soube valer aí o mando de campo. Grande vitória, viu? Isso. Porque você pode falar o que é do Vasco, mas o Vasco não tem tomado goleada, né? De bela arrancada, bela jogada do David, tocou de lado, vem o chute no canto! Gol! Do Fortaleza, Igor Torres! O jovem Fortaleza trabalhar essa bola. E chega com o David, tocou na saída do Fernando Miguel! Gol! Segundo gol do Fortaleza, que foi do David, que deu o passe para o gol do Igor, o primeiro gol. Do Fortaleza, David! Aos 43 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza amplia no Castelão. A tentativa aqui da escapada do Osvaldo, cruzou para a área de primeira. Gol! Passe de Osvaldo para o Romarinho fazer aí o terceiro gol da equipe do Fortaleza, Romarinho! Sacramentando a vitória. Tanto o Romarinho como o Osvaldo são dois jogadores que são velocistas, habilidosíssimos, mas são jogadores que oscilam muito, né? São jogadores que, quando eles estão bem, o Fortaleza é um time praticamente tem um contra-ataque mortal, veloz e fatal. Mas quando eles não estão bem, é impressionante como esses dois jogadores são importantes, dão uma letalidade ao time do Fortaleza, e quando eles estão mal, meu Deus do céu, é muito complicado. São jogadores que oscilam muito, são dois jogadores que a gente sempre apostou que eles iam evoluir ainda mais, mas essa oscilação dos dois, tanto para cima como para baixo, acabaram prejudicando a carreira desses jogadores, que são jogadores que poderiam ter tido até também mais projeção e poderiam ajudar a dar mais tranquilidade ao Fortaleza, mas eles oscilam muito, né? O Romarinho, que chegou a jogar no Fluminense, não foi? Mas não conseguiu manter aí uma boa sequência de jogos e acabou sendo dispensado da equipe das Laranjeiras. Ô, Salvino, bom aí para quem é bom aí para a torcida do Fortaleza, quem escalou o David. Tem pergunta aí. Péssima noite para os rivais. Aqui é esporte, diz aí o Daniel Costa, que está nos acompanhando aí através do Facebook. Também tem mais quem aí, fala, o Valdir Santos Filhos, né? Diz aqui é esporte. Depois o Valdir de novo aí comenta. Então tá aí, a torcida do Esporte em peso aí acompanhando e feliz, né? Isso, a vitória de lavar a alma do torcedor do Esporte, né? Eu creio que não esperava não, torcedor, viu? Eu achava que era um empate o resultado do Esporte. Já seria um bom resultado. Mas como eu tava falando aqui, Salvino, como eu tava falando, bom para o torcedor do Esporte, aliás, do Fortaleza, que escalou o David, porque o David, ele deu passe para o Igor fazer o primeiro gol da equipe do Fortaleza, né? Que isso foi aos 7 minutos do primeiro tempo, e depois ele fez o segundo gol, já no finalzinho do jogo, né, do primeiro tempo, aliás, fazendo 2-0 para a equipe
do Fortaleza, né, com o passe de Luiz Henrique. E depois o Romarinho recebe aí um passe do Oswaldo e acabou fazendo os 3-0 e sacramentando a vitória da equipe do Fortaleza. Vitória maiúscula, né? Maiúscula. Mais do que importante. Final. Mais do que importante para a equipe do Fortaleza, né, que consegue aí se distanciar um pouco ali da zona do rebaixamento, chegando a 41 pontos. É verdade. 4 pontos de diferença, não é isso? 4. Isso, são 4. O Sport e o Fortaleza abriram 4 pontos de vantagem para quem está na zona da degola. Isso mesmo. E só faltam 3 jogos. Praticamente aí, como eu digo aí, né? 6 pontinhos. A briga vai ser Vasco e Bahia. Agora, lembrando que tanto um como o outro tem jogos dificílimos de times que estão brigando na parte de cima, né? Bota os 3 jogos do Bahia aí de novo, por favor, Renato. Só para eu falar do Bahia. Que o empate com o Goiás foi foi péssimo resultado. Aí, o Atlético Mineiro, que está jogando nesse momento empatando com o Fluminense. Isso. Em Minas Gerais. Depois pega o Fortaleza, que poderá até depender da rodada do Fortaleza, não ter caído, né, já está fora, e jogaria por um empate. Né? Porque, na verdade, vão ser esses 2 times que vão brigar pela última vaga. E na última rodada pega o Santos, que não vai para lugar nenhum mais no Brasileiro, jogando em casa. E aí são aqueles pontos que a gente falou que aí dá tranquilidade total. E já pode chegar para mim, inclusive o Fortaleza deve chegar nesse jogo. O Bahia, aliás, aí nesse jogo contra o Bahia, é isso que eu estou dizendo. Aí o Bahia contra o Santos vai precisar de ganhar. E o Vasco tem jogo difícil. Justamente. Se o Bahia ganha, Salvino, para a equipe do Goiás, estaria numa situação melhor, mais confortável. Estaria com 39 pontos, né? Estaria 2 pontos, né? 39 pontos. E estaria 2 pontos. 40. Tá com 37 e a 40. Não, mas o Bahia não empatou, homem? Não, eu tô falando caso o Bahia tivesse vencido, né? E a 40. Bahia tem quantos agora? 37. Ele empatou com o Ceará, com o Goiás. Ele tinha 36 e ia 39. Estaria 2. Ele ganhou um ponto, ele empatou. Isso, ganhou um ponto com empate, tá correto. Ele estaria 2 pontos. Isso. Ele tinha 36 com empate para 37, correto, Ele estaria 2 pontos, estaria uma rodada só. Isso, correto. Verdade. Mas o empate foi péssimo contra o Goiás, que é um time que não se recupera, para mim. Já tem 35 jogos. Né? A tabelinha aí, ó. Dá uma olhada lá. Sport, 41 pontos, né? Fortaleza, 41. Bahia, 37. Vasco, 37. Aí vem abaixo do Bahia, os 3 que já caíram. Aí vem o Goiás, 33. Isso. Coritiba, 28. E o Botafogo, 24, rebaixado. 28. Curitiba já fez 35 jogos. Justamente, o Curitiba tem 35 jogos fechados. Não, 34. Vai pro 35, essa rodada. Vamos lá, tem 4 jogos. Aí vai dizer Curitiba, vencendo os 4 jogos, vai chegar a 40. Isso. O Sport e o Fortaleza já tem 41. Ele não alcança nem Sport nem Fortaleza. Por isso que eu digo que já caiu. O Curitiba pega o Santos agora. Fora de casa, viu? Curitiba pega o Santos. O Curitiba agora pega o Santos, fora de casa. Isso. Santos e Curitiba, dia 13. Falei a você. Então, aí isso, meu amigo. Se realmente tem um torcedor aí, bota o torcedor do Bahia. Torcedor aí. Complicou. Eu creio que vai ficar entre os dois aí a briga, viu, Salvino? Bahia ou Vasco? Bahia e Vasco. Porque os 2 times que estão fora da zona estão a 4 pontos, amigo. Isso. E apenas a 9 pontos a disputar. São 3 jogos que faltam para eles agora? Isso. Não é isso? Faltam 3 jogos para eles. Tanto no Bahia como no Vasco. É como eu falei aqui, né? Uma vitória simples ou 3 empates garante aí a permanência da equipe do Sport Fortaleza na primeira divisão. Na 37ª rodada, a depender da configuração, Bahia e Fortaleza, que vão se pegar na 37ª, pode fazer um jogo de compadres.
porque o Vasco pode já estar praticamente rebaixado. Justamente, verdade. Se o Fortaleza pontua, se o Sport pontua, acabou. Como é que o Vasco vai chegar? E o Vasco não? Verdade. Nesse momento está no intervalo de jogo, a equipe do Ceará vai empatando fora de casa com a equipe do São Paulo, 0-0. Isso. É mais um pontinho para o Ceará. Mas esqueça o Ceará. A gente está falando, Ceará não cai, não. Ceará vai brigar. Ceará tá brigando ali pela Sul-Americana. Sul-Americana. Que é uma competição fantástica. Aqui paga em dólar agora quase a R$6. Cada fase de $300 mil entra num campo com R$1.800.000. Justamente, e com um bom recursozinho para montar uma equipe para o próximo ano disputar com força aí no. A Libertadores, a Sul-Americana está começando logo, porque vai estar tudo enrolado 2021, 2020. Libertadores Sul-Americana começa já no mês que vem. Justamente, aí já começa o mês que vem. Quem se classificar. E nada empata não, viu, Salvino? Da equipe do Ceará, caso uma vitória hoje, fora de casa contra o São Paulo, de brigar lá na parte de cima pela uma Libertadores, porque hoje a Libertadores tá pegando aí até o colocado do brasileiro. Não é isso? E caso a equipe do Palmeiras vença a Copa do Brasil, abre mais uma vaga, se eu não me engano, para o 8º. Então, 9 pontos a ser disputado. Se o Ceará consegue hoje uma vitória fora de casa contra o São Paulo, tem os jogos aí do Ceará, produção, para colocar aí, os últimos jogos. Mas para mim, o Ceará Fluminense, dá para chegar, viu, Salvino? Porque se ganhar hoje contra o São Paulo ou empata, né? Vai pegar a equipe do Fluminense em casa, né? A equipe do Fluminense vai pegar a equipe do Fluminense. Está brigando pela Libertadores também, né? Brigando também pela Libertadores, então é um jogão ali, né? E vai pegar já praticamente rebaixado o Curitiba já quase rebaixado e obrigação dá para ganhar. E o Botafogo já rebaixado com o Botafogo. Isso. Então, eu garanto aí que se a equipe, cadê? Bota aqui para mim aqui, Renato. Eu garanto que se a equipe do Ceará consegue uma vitória, ou até mesmo um empate, que não é um mau resultado para a equipe do Ceará jogando contra o São Paulo lá no Morumbi, sim, vem forte, porque vai pegar aí mais duas equipes. Dois times, praticamente os dois times rebaixados. Isso. Então, Curitiba realmente aí. E Botafogo na sequência. Então é aquele ditado. Então é aquele ditado. Então é aquele ditado. A equipe do Ceará, se quiser hoje pegar uma possivelmente Libertadores, só depende de si. É ganhar todos os jogos que tá lá. Que é meio difícil, a gente sabe que é difícil, porque... É difícil por conta da... Porque tem um jogo contra o Fluminense que o adversário direto também tá brigando por vaga na Libertadores, né? Isso, agora, os outros 3 jogos agora é contra o São Paulo, né? Que tá em andamento. Justamente. Mas realmente aí é o único nordestino que tem chance, né? De ficar ali entre... Mas já participar da Sul-Americana vai ser arretado. Certeza. Simbora, né? Bahia. Vamos embora, né? Isso mesmo. Já falamos sobre a equipe do... Já falamos sobre... Irmãos nordestinos. Isso, já falamos sobre os jogos de hoje, né? Que foi a vitória do Sport em cima do Internacional, pelo placar 2-1. Falamos aí sobre a vitória do Fortaleza, né? As possibilidades do Ceará. Vasco da Gama, em cima, né? Ganhou de 3-0. E na próxima live a gente vai comentar essa partida, né? Porque a live da gente começou 9 horas e um pouquinho, né? E a equipe do Ceará, juntamente com o São Paulo, entrou em jogo a partir também das 9 horas. Então, na nossa próxima live, a gente já vai falar, depois da próxima rodada, que os nordestinos vão estar fora e o Vasco praticamente rebaixado. Justamente. Torço para isso também, que a gente chega aqui já traz aí boa. Quase 1 hora, Salvino, viu? 48 minutos. 48 depois minutos. Vamos ver a repercussão com a galera, né? O que é que eles acharam. Já de programa. Justamente, até porque vai ficar salvo, né, lá no Facebook. A galera que não vão poder assistir ao vivo vai poder assistir, né? Amanhã, mais tarde ou depois. Esses comentários aí do mito do Nordeste juntamente. Nosso comentário. Você também comentou com muita propriedade.
Tamo junto, tamo junto. E o torcedor do Sport e do Fortaleza, né, vamos para me encerrar parabenizando as duas torcidas. O tricolor do PC Rubro Negro Pernambucano, resultados espetaculares dos dois. E, para mim, carimbaram o passaporte da primeira divisão. Falta só o Bahia se desenroscar com o Vasco, que está muito difícil, por conta do péssimo resultado que foi a porcaria do empate diante do Goiás em casa. Justamente. Não pode perder ponto contra o Goiás nesse momento, não poderia. Porque era confronto direto ali, né? Isso. Brigando. Então é isso, torcedor. Agradecemos a presença de vocês, a participação de todos. Valeu. E pode contar que vem muitas novidades aí, viu? Na Lampions League, com certeza você que vai estar nos acompanhando nas redes sociais. Programa de futebol nordestino, se Deus quiser. Isso. E novidade aí. Calma, Safina, agora não. Vamos deixar sem massa, eu já estou dando uma hora para o futebol nordestino, uma hora do futebol de todas as novidades. Vamos deixar o suspense aí. E pedir para aí na live, né? Para ir até lá do. Entendeu? Isso aí, porque o objetivo da gente é fazer esses programas de lá no YouTube, né? A gente acabou fazendo. A galera ficou ali em dúvida entre o Facebook e o YouTube, mas a galera predominou um pouco ali o YouTube. Então, a galera que está nos acompanhando, vai nesse momento lá no YouTube, digita lá Lampions League, acompanha lá, segue e você vai ver lá o último programa da gente que foi feito lá pelo canal do YouTube. Então, agradecer a participação do Salvino Gomes, né, o mito do Nordeste, agradecer a participação de você, torcedor, aí na live, nos comentários. Valeu, Renato. Valeu, Renato aí na produção, né, nos bastidores, e agradecer as redes sociais que a gente vai divulgar já a próxima live. Valeu, galera. E avante Nordeste!